Ontem estava na praia a beber café com a minha namorada e começámos a falar sobre comprar casa. Ao início foi a parte fácil, onde gostaríamos de viver, como imaginávamos a casa e se fazia mais sentido comprar ou construir. Mas depois começámos a falar de números, a entrada, a prestação, os juros, os anos de crédito e de repente a conversa deixou de ser apenas sobre a casa e passou a ser sobre quanto da nossa vida estávamos dispostos a comprometer para a conseguir pagar. E foi aí que percebi uma coisa na qual nunca tinha pensado verdadeiramente. Passei os últimos meses a tentar livrar-me das dívidas que já tenho para recuperar a liberdade. Mas o próximo grande objetivo da minha vida pode obrigar-me a assumir uma dívida muito maior do que todas as outras. E quanto mais pensava nisso, mais difícil se tornava responder a uma pergunta: como é que uma casa pode representar tudo aquilo que procuramos quando pensamos em estabilidade e ao mesmo tempo tornar-se a maior ameaça à nossa liberdade financeira? Depois daquela conversa, fiquei a pensar no que significa realmente estar preparado para comprar uma casa. Porque a primeira pergunta que fazemos é quase sempre: será que conseguimos pagar a prestação? Mas quanto mais pensava nisso, mais percebia que essa pergunta podia não ser suficiente. Imagina que todos os meses recebemos o salário, pagamos a prestação da casa, os seguros, a eletricidade, a água, a internet, a manutenção e depois aparecem os carros, a alimentação, alguma despesa inesperada e tudo aquilo que já fazia parte da nossa vida antes da casa. No papel podíamos conseguir pagar tudo, mas isso não significa necessariamente que ainda sobrava espaço para viver, para poupar, para investir, para viajar de vez em quando ou simplesmente para passar por um mês difícil sem entrar em pânico. E foi aí que comecei a perceber porque é que comprar uma casa me estava a deixar tão dividido. Por um lado, ter um espaço nosso é exatamente o tipo de estabilidade que é construir. Mas por outro, se para conseguir essa estabilidade tivermos de comprometer quase todo o rendimento durante vários anos, então podemos acabar com uma casa, mas sem liberdade nenhuma dentro dela. E no meu caso, a decisão torna-se ainda mais complicada, porque ainda estou a pagar dívidas que já tenho, ainda estou a construir um meu fundo de emergência e finalmente comecei a recuperar algum espaço no meu orçamento. Por isso, cada euro que eu começar a guardar para uma casa é um euro que deixa de ir para outro objetivo. E foi aí que percebi que preparar a compra de uma casa não é apenas criar uma nova meta, é decidir qual dos objetivos que já tenho vai ter de esperar. Mas antes sequer de chegar a essa decisão, existe um primeiro obstáculo. Um número que pode determinar quanto tempo este sonho vai continuar a ser apenas uma conversa. É a entrada. Foi aí que a conversa começou realmente a pesar. Porque até esse momento comprar a casa era sobretudo imaginar o resultado. Ter um espaço nosso, escolher onde viver, começar uma vida juntos. Mas a entrada obrigou-me a pensar em tudo o que teria de acontecer antes disso. Durante meses, ou provavelmente anos, teríamos de colocar dinheiro de lado todos os meses, sem falhar. Enquanto continuávamos a pagar as despesas normais, os carros, as contas, a alimentação e tudo aquilo que aparece sem estar planeado. E depois percebi uma coisa: o problema não era apenas quanto tempo demoraria a juntar a entrada, era perceber de onde viria esse dinheiro. Porque neste momento o dinheiro que consigo poupar já tem vários destinos possíveis. Posso usá-lo para terminar as dívidas mais depressa, posso reforçar o fundo de emergência, posso continuar a investir ou posso começar a construir a entrada para uma casa. Mas não consigo fazer tudo à mesma velocidade. E foi isso que tornou a conversa tão real. Até ontem a casa parecia apenas mais um objetivo que um dia haveríamos de alcançar. Mas agora comecei a vê-la como uma escolha. Porque começar a preparar uma casa significa decidir o que estou disposto a atrasar para conseguir chegar até ela. E mesmo que conseguíssemos juntar a entrada, isso não significava necessariamente que estávamos preparados para a comprar. Porque uma coisa é conseguir chegar ao dinheiro da entrada, outra é conseguir pagar a casa todos os meses, sem voltar a sentir que todo o nosso rendimento já tem um destino. E foi aí que comecei a pensar na prestação. Porque uma prestação da casa não é apenas mais uma despesa no orçamento, é uma despesa que pode ficar connosco durante décadas. Durante esse tempo, muita coisa pode mudar.
Podemos mudar de trabalho, podemos passar a ganhar mais ou menos. Podemos ter filhos, podem aparecer problemas, despesas que hoje nem conseguimos prever. Mas a prestação vai continuar a chegar todos os meses. E foi isso que me fez perceber que o problema não era apenas escolher uma prestação que conseguíssemos pagar hoje. Era escolher uma prestação que continuasse a fazer sentido, mesmo quando a nossa vida deixasse de ser como é agora. Porque é fácil olhar para um valor e pensar, sim, conseguimos pagar isto. Mas conseguir pagar não é o mesmo que conseguir pagar confortavelmente. Porque eu já sei como é sentir que uma parte do nosso salário já não nos pertence verdadeiramente. Todos os meses o dinheiro entra, mas antes de podermos decidir o que fazer com ele, uma parte já está destinada aos créditos. E depois de passar anos a tentar sair dessa situação, seria estranho voltar a entrar nela, só que desta vez com uma dívida muito maior. O meu receio não é propriamente não conseguir pagar a casa, é conseguir pagá-la, mas deixar de conseguir escolher o que fazer com o resto da minha vida. Uma prestação pode caber no orçamento e ao mesmo tempo obrigar-nos a pensar duas vezes sempre queremos fazer alguma coisa fora do plano. Uma viagem, uma mudança de emprego, um projeto novo ou até a possibilidade de trabalhar menos no futuro. E foi aqui que a conversa sobre a casa começou a tocar diretamente naquilo que eu quero construir com este projeto. Porque o meu objetivo nunca foi apenas ter dinheiro suficiente para pagar as contas. É criar margem, é ter escolha, conseguir tomar decisões sem sentir que uma prestação decide tudo por mim. Por isso, talvez a casa certa não seja simplesmente a melhor casa que o banco nos deixe comprar. Talvez seja aquela que conseguimos pagar sem entregar em troca toda a liberdade que passámos anos a construir. Mas mesmo escolhendo uma prestação mais segura, ainda havia uma coisa que tornava tudo isto muito maior do que parecia: o tempo. Porque quando uma dívida dura 20, 30 ou até mais anos, o valor da casa é apenas uma parte daquilo que acabamos realmente por pagar. Foi aí que comecei a olhar para o crédito de uma forma diferente. Porque quando vemos uma casa anunciada, vemos um preço. Mas esse preço não é necessariamente aquilo que acabamos por pagar. Ao longo de 20, 30 ou mais anos, existem os juros, os seguros, as comissões e todas as despesas que continuam a aparecer depois da compra. E quanto mais demorarmos a pagar, mais pequena pode parecer a prestação, mas maior pode se tornar o custo total daquela decisão. Foi isso que me deixou desconfortável, porque uma prestação mais baixa pode dar a sensação de que a casa cabe facilmente na nossa vida, mas às vezes estamos apenas a tornar o peso mensal mais pequeno, enquanto aceitamos carregá-lo durante uma parte muito maior da nossa vida. E no final podemos acabar por pagar muito mais só para tornar a prestação de hoje mais confortável. Durante todo esse tempo, não estamos apenas a pagar uma casa, estamos também a comprometer uma parte dos salários que ainda nem recebemos, salários de empregos que ainda não sabemos se vamos ter. E foi isso que me fez pensar que ao assinar um crédito durante décadas, não estou apenas a decidir o que fazer com o dinheiro que tenho hoje, estou também a tomar uma decisão em nome da pessoa que vou ser daqui a 10, 20 ou 30 anos. Uma pessoa cuja vida eu ainda nem sei como será. Isso não significa que comprar uma casa seja uma má decisão. A casa continua a representar tudo aquilo que estávamos a imaginar naquela conversa. Um espaço nosso, mais estabilidade, um sítio onde podemos construir uma vida. Mas comecei a perceber que não queria tomar essa decisão olhando apenas para o que o banco estaria disposto a emprestar. Queria perceber quanto a nossa liberdade estaremos realmente dispostos a trocar por ela. Porque o banco pode dizer que conseguimos pagar determinada casa, mas o banco não sabe que vida queremos ter depois de a comprar. Não sabe quando queremos continuar a poupar, quando queremos investir, que projetos queremos criar ou quanta liberdade queremos manter. Essa parte temos de ser nós a decidir. E talvez tenha sido essa a conclusão mais importante daquela conversa. O objetivo não pode ser apenas conseguir comprar uma casa. Tem de ser conseguir comprá-la sem passar as décadas seguintes a trabalhar apenas para a pagar. No fim daquela conversa, não saímos da praia com uma decisão tomada. Não decidimos que casa queríamos comprar, quanto estávamos dispostos a gastar ou quando é que isso ia acontecer.
Mas saí de lá a pensar na casa de uma forma diferente. Durante muito tempo vi comprar a casa como um próximo passo natural. Primeiro livrava-me das dívidas, depois juntava o dinheiro e eventualmente comprava uma casa. Mas agora percebo que não quero chegar a esse objetivo só porque é aquilo que vem a seguir. Quero chegar lá quando fizer realmente sentido para a vida que estamos realmente a tentar construir. Porque uma casa pode dar-nos estabilidade, pode dar-nos segurança, pode se tornar no lugar onde construímos uma família. Mas também pode ocupar tanto espaço no orçamento que deixa pouco espaço para tudo o resto. Por isso, a pergunta já não é apenas quando é que vamos conseguir comprar uma casa. É também que casa conseguimos comprar sem deixar de viver a vida que queremos ter depois dela. E talvez a liberdade financeira não seja evitar todas as dívidas. Talvez seja conseguir escolher quais fazem sentido assumir sem deixar que decidam quando vamos viver o resto da nossa vida. Eu continuo a querer comprar uma casa. Só não quero que para termos um lugar nosso tenhamos de abdicar da liberdade de escolher como queremos viver.